Faz frio em São Paulo. Tá chovendo. E pra piorar a situação, eu tô gripado. Eu odeio gripe. Gripe pra mim é uma das piores sensações da face da Terra. Mas eu havia prometido que eu ia iniciar um novo quadro aqui nesse canal e eu vou gravar, mesmo com gripe. A ideia desse quadro é reclamar da vida, mas de uma forma consciente, digamos assim. Como tudo nesse canal, né? Tentar fazer disso algo inteligente, algo interessante e algo que faça a gente pensar, né? Não só eu, porque por algum motivo eu gosto de falar comigo mesmo. Talvez eu seja maluco, mas quem não é? E para você que me assiste, né? Que você possa usar a minha vida de exemplo. E talvez a partir disso pensar na própria vida. E talvez isso seja filosofar, não é verdade? Bom, eu quero falar hoje um pouquinho sobre o porquê que eu abri esse canal, né? Se eu conseguir parar de espirrar. Bom, eu sou um professor de História e Filosofia, né? E já fazem aí aproximadamente uns 6, 7 anos que eu dou aula, tanto para o ensino fundamental 2, como para o ensino médio. E eu sou apaixonado por isso. Eu gosto muito de explicar, eu gosto muito de falar, pensar junto com a molecada, e uma das coisas mais incríveis para mim é ver o mundo deles assim se abrindo, né, de certa forma. Fazer com que a galera consiga refletir a partir de pontos da própria vida deles. Eu gosto muito disso, isso me faz muito bem. Eu amo ser professor. É algo que me faz muito bem. Mas eu estou desempregado, né? Infelizmente, ser professor no estado de São Paulo... Na verdade, ser professor no Brasil é difícil. Mas nos últimos 4 anos, o estado de São Paulo parece que tem buscado mês a mês maneiras de desvalorizar o professor e de fazer com que o professor desista da própria carreira que ele escolheu viver. Talvez seja uma das únicas coisas bem-sucedidas do governo Tarcísio, né? Seja desvalorizar a carreira docente e a educação paulista. E só para vocês entenderem assim, o porquê que eu estou desempregado, é porque o governo ele retirou praticamente em média 35% da base curricular de humanidades dos alunos do estado de São Paulo. Os alunos eles têm menos aulas de história, filosofia, geografia e sociologia, o que é um grande problema. Junto com isso, nós temos também uma menor oferta de aulas noturnas. Muitas escolas que tinham o ensino noturno não tem mais. E o que isso gera? Gera uma demanda menor de aulas para a quantidade de professores formados em humanidades. No meu caso, eu passei no concurso, mas ainda não fui chamado, concurso de 2023. É isso. Agora eu sou regime de contrato e esse ano eu não consegui pegar aula. Tentei de diversas formas, mas não sobrou aula nenhuma para mim. Né? A gente sempre arruma uma coisa para fazer, porque infelizmente nós vivemos num mundo que é regido por dinheiro. Então eu me viro. Tenho feito diversas coisas e uma delas foi a ideia de criar esse canal. Esse canal ele surgiu a partir da ideia de que eu preciso fazer aquilo que eu amo fazer, que é ensinar, que é produzir, que é criar, que é preparar uma aula, um roteiro, que é desenvolver um storytelling, que é entregar uma mensagem, contar uma história. Eu preciso disso. Do que me faz feliz, do que me faz bem. E eu criei esse canal da necessidade de me sentir útil. E eu coloquei na minha cabeça uma meta de que eu vou fazer isso por 1 ano e se vingar, vingou. E aí eu continuo. Se não vingar, aí eu decido o que eu faço.
E é uma parada muito louca, porque assim, desde criança eu sempre gostei de fazer algo, né? Eu lembro que eu brincava com os meus brinquedos criando historinha entre eles. Eu já cheguei a fazer historinha em quadrinho. Eu sempre gostei de desenhar, de fazer música, de tentar compor. A criação sempre fez parte de mim. Mas eu não tinha uma câmera legal para fazer vídeo. Graças à minha prima, Juliana, que é uma fotógrafa profissional, que faz fotos em ensaio, ela me emprestou uma câmera antiga, né, que não é uma câmera de vídeo, ela filma em 1080p, ela não tem uma qualidade assim muito top, mas é o que eu tinha, e eu sou eternamente grato a ela, e eu decidi começar. Falei, mano, eu vou começar e foda. É um pouco desanimador? Talvez. Porque você vai ver o preço de câmera, de filtro ND, de tripé. Eu vou gastar aí aproximadamente uns 8, 9 mil reais. Mas eu não tenho esse dinheiro. Cara, a gripe é horrível. Agora sim, quando eu comecei esse canal, eu confesso que depois de publicar os primeiros vídeos, eu fiquei até um pouco desanimado. Porque, apesar de ter boas ideias, né? Enfim, eu acho que eu tenho boas ideias e de gostar de contar uma história, eu sempre fiquei às vezes pensando, falando, caramba, será que vale a pena toda a energia que eu tenho colocado nesse canal, sabe? Né? Será que não é melhor você fazer um canal dando aula? Ou você, sei lá, tentar colocar essa energia pra fazer outra coisa? Falei, pô, será que eu não tô traindo a minha essência? Mas aí porra, mano, eu paro pra pensar e o que é essa essência, né? Qual que é o sentido das coisas? E quando eu paro pra pensar nessa parada de sentido da vida, será que eu estou cumprindo o meu propósito? Eu sempre lembro do Camus, do filósofo francês, porque ele fala sobre o absurdo da vida, né? E o absurdo para Camus, o absurdo da vida para Camus é que exatamente a vida não tem sentido. A vida ela possui uma falta de sentido. Ou seja, a vida ela não possui nem uma direção, né, antes da sua existência, e a vida ela também não possui um significado, né, um pra quê. Digamos que ela não tem um porquê e ela também não tem um pra quê, né? A vida ela não serve para nada e ela não vai para lugar nenhum. Nós não sabemos da onde a vida veio e também nós não sabemos para onde a vida vai, né? A vida é um absurdo sem sentido. E eu acho interessante pensar dessa forma. Porque o que Camus ele aponta, na verdade, é que, cara, se a vida ela não possui sentido, né? Ou seja, não existe um Deus, um cosmo, um universo que te diz que você nasceu para tal coisa, você existe para fazer tal coisa, você nasceu para ser tal profissão, ou para casar com tal pessoa, ou para viver tal experiência. Se não existe nada que atribui sentido para a nossa própria existência, então no fim das contas nós estamos liberados, digamos assim, para dar para nossa vida o sentido que a gente quiser. Agora, o que me deixa meio puto com essa ideia do Camus é que, porra, beleza, tá, vamos pressupor de que realmente a vida ela não possui sentido pré-estabelecido e de que não possui sentido depois dela, né? Depois da morte, digamos assim. Porque, porra, se eu não existo pra nada pré-definido e eu posso decidir o que eu quiser, então eu tenho 1 bilhão de possibilidades do que eu posso ser e do que eu posso fazer, e 1 bilhão de sentidos que eu posso atribuir pra minha própria existência. E, cara, isso causa uma ansiedade do cacete, porque, né, é que nem o povo diz, se eu posso ser tudo, então no fim das contas eu não posso ser nada. E aí o que eu decido? Né? O que eu faço? Né? Pô, eu sou professor? Tá, mas por quê? No fim das contas, foi eu que decidi ser professor. É o sentido que eu atribuí para esse momento da minha vida. Eu poderia estar fazendo tantas coisas, e entre tantas coisas eu tenho que escolher
Isso é muito complicado, né? Por isso que eu entendo a galera que acaba preferindo cair em alguns papos de coach ou até mesmo em papos religiosos de que, sabe, atribuem sentido para sua vida por você. É como se você se isentasse da responsabilidade e como se a responsabilidade viesse de fora. Olha, você foi chamado para ser tal coisa. E aí você só precisa desenvolver aquilo que alguém atribuiu para você como sentido. E eu, em hipótese nenhuma, eu tô falando aqui contra a religião, né? Mas, cara, contra coach eu tô. Mas enfim, cara, nenhum sentido que você atribui para um momento da sua vida, ele precisa ser eterno, né? Ele precisa ser para sempre. Até porque nem nós somos para sempre. Então, pô, eu sou professor, eu gosto de ser professor, eu amo dar aula. Mas se nesse momento eu estou impossibilitado de dar aula, então eu vou atribuir um outro sentido. Que sentido eu vou atribuir? Bom, eu vou criar um canal no YouTube. E tá bom. O ponto é que você pode atribuir sentido para a tua vida e se não der certo, bom, atribui outro, né? Enfim, eu mesmo, durante muito tempo, eu estava decidido de que eu nasci para ser músico. E aí, quando não deu certo, eu atribuí outro sentido. E tá tudo bem. Estou eu aqui, né? E relativamente feliz. Agora cabe a você, né? Ter que conviver com a ansiedade de ser alguma coisa em meio a milhões de possibilidades de ser. No fim, a escolha é sua. É só sua. E a responsabilidade por essa escolha também. Né? Não dá pra botar a culpa em Deus. A gente tá ferrado no fim das contas. Agora, eu acho que vale a pena comentar aqui também de que a gente não é tudo isso também, né? Às vezes a gente fica achando que, nossa, minha vida precisa ter um propósito surreal, eu preciso ter um propósito na minha vida, vou mudar o mundo. Não, irmão, você não vai mudar bosta nenhuma. Você tem que, talvez você mude o seu mundo, mas a real é que ninguém tá nem aí pra você, mano. Ninguém tá nem aí com o sentido que você atribui pra sua própria existência. Se tem talvez o único conforto nessa história toda, desse absurdo da vida, é que ela dura pouco, né? E de que pelo menos uma certeza a gente tem, é que ela vai acabar. Bem ou mal, estamos aí.